Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto, e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. A religião é sempre boa, e toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos,
sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do Pode Saber, Ciência e Espiritualidade. Hoje nós temos uma gravação super especial com a nossa querida e amada irmã Aila. Nós vamos conversar sobre diálogo interreligioso. Nesse momento nós estamos aqui com muita felicidade, recebendo a irmã Aila, e ela vai estar conversando conosco. Vai ser um momento muito especial. O meu nome é Marco Gandra e a minha frase é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, do nosso querido e amado Jesus Cristo. Olá pessoal, aqui é o Henrique Lisboa e minha frase de hoje vem do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Boa noite, amigos. Meu nome é Ana Carolina Cury e a minha frase do livro Luminuras, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é: tranquilidade do dever que constrói e do amor que santifica. Olá, amigos. Eu sou a irmã Aila. Minha frase é: ai de mim se não evangelizar, do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, pessoal, aqui é Luiz Sérgio Marota. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olá pessoal, aqui é Marconi Gomes e minha frase também é do livro Iluminuras. O contato com a natureza lhe faz muito bem e creio que fará ótimas aquisições de energia nova para os seus trabalhos intensos da vida. Olá, amigos, aqui é Lívia Dias e a minha frase também é do livro Iluminuras: seja a vossa prece uma luz para as estradas noturnas do sonho. Muito bem, pessoal, então vamos iniciar o nosso delicioso e fantástico podcast com a nossa querida irmã Aila. Mas antes, vamos à nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida dessa lista mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos do Portal Saber. Aqui quem fala é Guilherme Azevedo e temos o prazer de, neste final de ano, dedicar a todos vocês que nos escreveram, que nos ouviram durante esse ano, um grande episódio com a irmã Aila Pinheiro. Que o diálogo interreligioso seja o símbolo da paciência, do entendimento entre as pessoas neste ano que se inicia. Um feliz ano novo para todos vocês e um grande abraço do Portal Saber. Oi pessoal, agora em definitivo para o nosso episódio, vamos iniciar então o nosso bate-papo, diálogo interreligioso. E aí eu já começo a perguntar, né, para a gente ter aí essa visão clara do assunto. Minha querida irmã Aila, o que vem a ser diálogo interreligioso? Cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, gravando esse Pode Saber, que eu gosto muito do podcast do Portal Saber, tenho escutado constantemente, acompanhado as diversas séries. Eu prefiro chamar diálogo interreligioso porque eu acho que é muito mais, é uma expressão muito mais rica, é um termo muito mais profundo do que ecumenismo. As pessoas às vezes querem fazer uma diferença e dizer que o diálogo interreligioso é quando a gente convive, trabalha juntos ou estuda juntos com pessoas que são de religiões não cristãs e que
ecumenismo seria apenas com religiões cristãs. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade de saber o que é ecumenismo. E também há diversas conotações que as igrejas cristãs dão para a palavra ecumenismo. Algumas igrejas pensam que ecumenismo é uma religião mandar nas outras, então não dá certo para dizer exatamente o que a gente está fazendo. Então o diálogo interreligioso é melhor, é uma expressão melhor, é um termo melhor, porque primeiro diz o que é um diálogo. E ninguém está querendo convencer ninguém de nada e todos estão se respeitando. E entre religiões, entre diversas formas de religião, religare, vem de religare, quer dizer ligar-se a Deus. Então, pessoas estão conectadas com Deus de diferentes formas, assim como equipamentos eletrônicos também podem ser conectados de diferentes meios, por diferentes meios. Então, o diálogo interreligioso para mim, o termo que melhor traduz aquilo que eu tenho exercido há mais de 25 anos, não é? Se bem que agora ficou mais visível, principalmente por causa da tecnologia, dos trabalhos que faço junto com pessoas do movimento espírita, pessoas da igreja evangélica, mas é algo que eu já pratico há muito tempo. Luiz Sérgio, você que é um militante aí do movimento espírita já há vários anos, qual que é a importância, principalmente para o movimento espírita, nós abrirmos essa conversa, apesar que na sua essência o espiritismo sempre pregou, né, a abertura entre conversas entre várias denominações religiosas, mas como a própria irmã Aila acabou de comentar, e aí eu comento, né, o trabalho do ser, que aí ele vem trazendo aí essa aproximação das pessoas, seja católicas como a irmã Aila, ou seja protestante como o pastor Enéas, e isso nos traz uma grande felicidade. E como que você vê esse momento do movimento espírita trazendo esse ecumenismo das palavras e buscando realmente o evangelho na sua essência? Obrigado, Leandro, pela pergunta, porque você rolou uma bola muito interessante para a gente. A nossa irmã Aila falou uma coisa muito interessante, muito importante mesmo. O termo ecumênico é muito, às vezes, mal entendido, ou mal interpretado, ou de diversas nuances, né, que ele se mostra. E já no início eu via como é que existia muita resistência contra a palavra ecumênica, inclusive das igrejas reformistas, né, falando coisas realmente bem pesadas sobre isso. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente vai entender que o ser humano tem as suas dificuldades naturais quando ele trata da questão de chegar na essência do evangelho, que é a paz, que é a alegria para todos, que é a fraternidade generalizada. Existe uma mensagem, estava até tentando buscar aqui, ver se eu consigo achar, do Humberto de Campos, falando sobre a unificação. Quando eu falava sobre ecumenismo, às vezes companheiros meus vinham com essa mensagem do Humberto de Campos. A mensagem dizia, falando da dificuldade de uma unificação da fé. Mas por quê? Que muitas vezes a pessoa que quer unificar a fé, na verdade, como diz a Aila, ela quer autoridade sobre os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com quais são as nossas reais ferramentas e molas para unificar, entendeu? Se você quer unificar, fazer uma espécie de ecumenismo para você mandar, para você ter autoridade moral por sobre todo mundo, de acordo com a vertente da sua interpretação, suas intenções já estão para lá de não ecumênicas, para lá de não, vamos dizer assim, fraternas. E isso, de fato, a mensagem, o que eu entendi na mensagem, é para a gente se guardar contra esses propósitos, que podem estar dentro de mim, dentro de você. Sem a gente perceber, a gente pode querer fazer unificar, mas em torno dos nossos propósitos pessoais. Então, o diálogo interreligioso, eu achei uma terminologia bem adequada, exatamente porque ele não pressupõe, né, vou dizer assim, uma unificação generalizada da fé, em termos de dogmas, mas uma união das pessoas, primando pela fraternidade, pelo amor ao próximo, e fazendo disso mais importante do que as ideias em si.
do que as interpretações dogmáticas, etc. e tal, né, como se interpreta, porque é isso que é a natureza, inclusive, do Espiritismo, é a natureza essencial do cristianismo. Allan Kardec fala, tanto é que ele dizia assim, olha, as pessoas das seitas cristãs são as mais adequadas para entender o Espiritismo. Por quê? Elas conseguem entender essa essência que o Espiritismo tem de busca da verdade, a ponto de dizer, Allan Kardec dizia o seguinte, olha, se você tiver uma seita aí fora, e que ela tem uma coisa que a gente sente ou vê que é verdade, isso que está nessa seita será automaticamente incorporado ao Espiritismo. Se não for uma coisa constatável como verdade, não, mas se for uma coisa que você vê, que é uma evidência de verdade, e não digamos só uma evidência científica, não, uma evidência moral, uma evidência que você pensa, óbvio, né? Isso é Espiritismo, automaticamente. Claro, para isso temos que ter conhecimento, e por isso nós estamos conversando com uma pessoa aqui também, que tem conhecimento, que estuda dentro da área dela, não é uma coisa que é tão importante para nós também, que é a Bíblia. Então, acho que esse trabalho da Ilha sempre foi muito importante. Agora, é claro, gente, toda vez que alguém prima por buscar a essência nesse planeta, que muitas vezes nós não gostamos muito dessa questão da essência, gostamos da aparência, né? Allan Kardec diz assim, que um grupo religioso tem muito a ver com desapegar as agarras do pensamento da matéria, né? Das amarras da matéria. E geralmente a gente faz da religião uma questão de forma, indo diametralmente oposto a essa direção, de tentar tirar a essência das coisas, fazer aquilo que Jesus falou com a samaritana, né? Deus é espírito, vamos adorar um espírito em verdade. Não que você não possa adorar a Deus de outras formas, mas que essa forma seja um foco. Se a gente perde esse foco da essência, então a gente vai tirando, quando você busca a essência, os muros das formas vão diminuindo. Né, os muros, as paredes. Uma vez um espírita tinha escutado, não sei se foi um podcast que ele escutou, ele me ligou falando assim que achava meio estranho essa história do Chico ter dito que em nosso lar havia vários padres nas câmaras de retificação trabalhando lá, ajudando, né? Como assim, Luiz Sérgio? Padre lá em nosso lar? Porque se nosso lar fosse cidade para espírita só, né? Mas, Luiz Sérgio, só fazer um comentário também. Tá cheio de espírita nas câmaras de retificação, não é mesmo? Sendo cuidado. Isso. Então, isso não é uma exclusividade de uma denominação, muito pelo contrário. As câmaras de retificações são muito concorridas pelas pessoas, principalmente religiosas, porque desviam, né, os objetivos centrais. Então a gente vai tirando, né, os muros, essas concepções muito ainda pueris do que significa religiosidade, o cristianismo que Jesus veio trazer, que é realmente o verdadeiro catos, né? Vamos dizer assim, ele é universal. O cristianismo é uma coisa, o nosso amigo Haroldo costuma muito dizer, é uma coisa para as galáxias. É uma linguagem que você conversa com qualquer um. Se aparecer um ET aqui, dá para conversar com ele tranquilo, porque nós não estamos falando de fraternidade, de respeito mútuo, né, de querer a ele o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Agora, a gente partir para outros pontos, colocando esses outros pontos de forma mais importante do que esses primeiros, aí nós partimos para a divisão e para a briga. E por isso que Jesus falava para os religiosos da época dele, olha, vocês, para cumprir um mandamento desse tamanhozinho, se descumprem enorme. Ou seja, para cumprir, às vezes, o nosso mandamento lá do centro espírita, para cumprir o mandamento lá da nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa... A gente, às vezes, descumpre os mandamentos essenciais. Então, o diálogo interreligioso, se não me engano, né, Ilha, tem muito a ver com essa busca da essência, que é uma busca humana. Todos nós queremos essa essência. Quem se satisfaz com uma busca menos essencial, nós respeitamos profundamente. Mas e a gente está acostumado com isso, toda vez que quando você está com pessoas realmente cristãs, no sentido essencial, são pessoas desse tipo de busca. Elas não se satisfazem com com a forma. Elas respeitam a forma, agradam dessa forma, porque isso é uma questão até cultural. Você ser, às vezes, na minha opinião, católico, espírita ou umbandista, às vezes até o cultural. Agora,
Na hora da essência, você busca e as pessoas que buscam a essência acabam se encontrando. Queria dirigir essa pergunta para a Ilha, mas claro que serve para todos. A Ilha, uma vez um grande amigo me perguntou o seguinte, explicando alguns pontos do espiritismo para ele, falou: nossa, o espiritismo é bem legal, só que eu sou muito católico e adoro, né, o culto católico, para mim é muito importante, eu vou à igreja, eu faço a comunhão, eu participo dos dogmas católicos, isso me preenche, mas as coisas que você está me falando são muito lógicas e também está me preenchendo. Se eu virar espírita, eu tenho que deixar de ser católico? Eu falei, de forma alguma. Da parte do espiritismo, de forma alguma, assim. E eu tranquilizei com relação a isso, que é isso que o Luiz falou, que é isso que nós vamos falar aqui hoje amplamente. Eu queria te fazer uma pergunta, e da parte do catolicismo? A gente vê que você, no seu catolicismo, eu nunca vi sua fé abalada. Né? Você transitando em tantas religiões, a gente já se conhece há tanto tempo, você já esteve lá com os judeus, já esteve com os evangélicos, com os próprios espíritas, com outras vertentes católicas, né? Enfim, da parte do seu catolicismo, o que tem nele? Qual que é o seu grande tesouro que não te faz abalar a fé? Que te faz permanecer e você diz assim, eu posso transitar entre os meus irmãos buscando essa essência que o Luiz bem explicou, que eu não vou me abalar, porque da parte do espiritismo eu consegui responder ao meu amigo, da parte do catolicismo eu não pude, porque eu tenho pouco traquejo com o catolicismo. Certo. Tem uma forma de pensar o ecumenismo, o diálogo interreligioso, que é chamada forma inclusivista. Tem a exclusivista, quer dizer que não há diálogo. Então, tudo que não for minha religião está no inferno e eu estou no céu. Inclusive, às vezes mesmo, entre igrejas cristãs, algumas não respeitam as outras. Já ouvi de pessoas evangélicas dizer assim, a minha igreja é a igreja que vai ser arrebatada ao céu sem passar por nenhuma tribulação, e as outras igrejas evangélicas, elas vão para o céu, mas depois de uma grande tribulação, né? Do fim dos tempos. Então, quer dizer, que isso aí quer dizer que não há possibilidade de diálogo, que é o chamado exclusivismo. Agora tem o inclusivismo, que é uma atitude oposta. Então, as pessoas, elas querem ser de diversos grupos. Então, elas querem ser católicas, mas ela também quer ser espírita, e ela também quer ser evangélica e tal. E tem aquela que faz o diálogo, realmente, que é, eu não deixo de ser católica, não me torno menos católica, e vou para, aqui, por exemplo, eu estou como católica, né, como a irmã católica, e vocês estão como irmãos espíritas. Então, quando eu dou uma palestra no centro espírita, é uma católica falando. Obviamente que não é uma católica que está pregando a doutrina católica. Para mim, a coisa não tem nenhuma dificuldade, porque eu sou uma pessoa que me dediquei sempre à Bíblia, procurei, inclusive, fazer os meus estudos acadêmicos sobre a Bíblia, porque aí é um ponto comum, né? Embora haja diversas interpretações da Bíblia pelos diversos grupos, né? que se aproximam da Bíblia, mas quando a gente faz uma interpretação da Bíblia à luz do ser humano, pensando no ser humano, o ser humano, ele é o mesmo em qualquer tempo, em qualquer fase da existência, da história da humanidade. Então, o ser humano que tem depressão hoje é o ser humano que tinha depressão na época de Jesus, tinha depressão na época de Moisés, entende? Então, quando a gente dá uma conotação, a gente estuda a Bíblia a partir do ser humano, que a gente chama uma leitura antropológica da Bíblia, a gente consegue falar para qualquer pessoa. Então, mas, obviamente, é uma católica que está falando, né? E eu aprendo muito, porque aí logo depois eu vou escutar o irmão de outra igreja, vou escutar o irmão do espiritismo, vou escutar o irmão que é evangélico, não é? Vou escutar o judeu, caso ele esteja presente. E então a gente acaba aprendendo, mas não existe, por exemplo, a gente acabou de fazer um encontro dos médicos espíritas de Minas Gerais, não é? E então estava
os palestrantes, eu, o Haroldo e o pastor Enéas, eu não estava menos católica lá do que das outras vezes, que sou católica, nem o Enéas, menos evangélico, nem o Haroldo, menos espírita. Então, o Haroldo continua espírita, o pastor Enéas continua evangélico, eu continuo católico, mas nós gostamos de nos escutar e de aprendermos um com o outro, né? Então, aquilo que é possível, porque às vezes, pelo fato das doutrinas serem diferentes, nem sempre a gente entende tudo que a outra pessoa falou, né? Mas, geralmente, a gente fica com perguntas, depois a gente faz as perguntas. Às vezes não bate com o que a doutrina da igreja da gente diz, mas não tem importância, porque numa amizade, num diálogo, essas coisas, como o Luiz falou, não atrapalham, porque o diálogo está no nível do sentimento, do amor, né? E as doutrinas estão no nível da compreensão intelectual. Então, não atrapalha de forma alguma. Às vezes eu posso não entender, mas acho interessante essa forma de pensar. Então, não há necessidade para um diálogo da pessoa deixar o seu próprio grupo. É mais enriquecedor quando a pessoa continua no seu próprio grupo, porque ela vai ser uma pessoa diferente dentro do seu próprio grupo, porque ela lida com outras pessoas. E aí ela vai, quando ela falar para o seu próprio grupo, ela vai falar não só como alguém que está só com aquela visão, mas ela vai também dizer, mas olha, eu ouvi uma coisa interessante da doutrina espírita, que não está em nada contra o que a gente diz, e que pode nos ajudar a entender essa passagem bíblica, a entender principalmente por causa da questão da evolução, né? Que vocês têm muitos estudos sobre isso. Então, eu acho enriquecedor, aliás, o verdadeiro diálogo, a gente permanece com a nossa própria identidade e a outra pessoa permanece com a identidade dela. Então, se a gente está em muitos lugares, a gente acaba tendo uma identidade sem consistência. Então, a pessoa faz a opção para o seu próprio grupo, não precisa ficar migrando de grupo em grupo, mas ela pode aprender. Então, a Igreja Católica tem ambiente de estudo, que as pessoas devem ser convidadas e deve ter abertura para elas. O Espiritismo tem muitas oportunidades da gente estudar juntos. A gente escuta as palestras e aquilo que entendeu e aquilo que não choca com nada do que a gente pensa é muito bem-vindo, entende? Mas aí a gente continua no nosso próprio grupo. Porque se a gente mistura tudo, se a gente é uma coisa e é tudo, aí a gente acaba não sendo nada. É porque a mesma pessoa que vai no catolicismo, se sente católica, se sente espírita, e daqui a pouco ela se sente evangélica, daqui a pouco ela se sente judeu, daqui a pouco ela se sente do Islã. Então, é porque ela não sabe direito o que é. Dá a impressão que ela está sempre tomando atitude baseada no medo, né? No medo de... Eu conheço pessoas que passaram por várias vertentes por medo de estar erradas. Isso. Eu vou ser espírita nesse momento com medo de estar errado, de não ser espírita. Agora eu vou ser, sei lá, budista com medo de não estar sendo certo, não sendo budista. Então sempre está sendo tomada uma atitude baseada no medo. Isso, de fato, a pessoa acaba sendo ninguém mesmo. Isso. Há um problema na identidade, nesse caso, né? Então é bom manter uma identidade de grupo, porque quando a gente participa de um grupo mesmo que a gente é fixo, a gente tem coisas a fazer. Então a gente faz como grupo, colaborando com outros grupos, mas a gente faz enquanto grupo. Então, quer dizer, se eu tenho uma ação social para fazer, e eu vou fazer com o católico, com o evangélico, com o espírita, né? Então a gente eu acho muito importante essa questão da identidade. Acho muito interessante comentar isso, Aila. Que eu me recordo, eu gosto muito de ouvir podcasts de católicos, protestantes também, porque a gente escuta muito o Evangelho. E eu gosto muito disso. Eu não me importo, e nem muito pelo contrário. Eu até gosto muito de ouvir. E é lógico que às vezes a gente escuta algumas coisas que eu acho que é engraçado. E uma certa vez eu estava escutando um pastor
falando sobre apologética. E falando que você converter um testemunho de Jeová, você converter um espírita é muito difícil, porque se você falar para eles, Jesus existe? Sim, Jesus existe. Então isso é difícil. Se você pega uma pessoa que ela não é cristã, aí fica mais fácil. Eu acho engraçado essa situação, que as pessoas não se preocupam em procurar os denominadores comuns para um diálogo realmente efetivo. E aí crescer, da mesma forma que eu gosto muito de ouvir o pessoal falar de Jesus, né? Se não houvesse tanto preconceito, acho que gostariam um católico ouvir um protestante ouvir um católico, ou um espírita, né? E isso é algo que eu acho até engraçado, porque a gente fica com umas rixazinhas que não faz muito sentido, né? É lógico que há o respeito pela sua individualidade, o respeito pelas características de cada um, mas há muito mais a se ganhar se a gente sentar. O Haroldo gosta de comentar muito isso, né? Que as passagens lá do Velho Testamento, os judeus falam que tem 71 faces. E por que não nós podemos estar com o Novo Testamento falando de Jesus, do nosso mestre tão amado, e vendo as 71 faces, não é mesmo? O que você acha sobre isso, Ana Carolina? Eu queria emendar a pergunta que eu queria fazer para a irmã Aila, nisso que você falou. Pelo que você disse anteriormente, me parece que se a pessoa se mantém no seu grupo, mas escuta, quando ela volta, isso ajuda a diminuir o preconceito dela mesma e abrir a mente das outras pessoas do grupo dela para diminuir esse preconceito também. Mais do que seria, talvez, se fosse uma pessoa que busca apenas aquilo que a agrada em cada grupo diferente. E aí eu queria que a senhora respondesse para nós a respeito dessa questão do preconceito, se isso é um caminho para a diminuição dele. Certo. Eu acho, sim, que quando as pessoas nos veem juntos, né, eu Haroldo e o pastor Enéas, ou lá em Fortaleza, eu e o pastor Marles, quando as pessoas são convidadas, quando é colocado um cartaz na Faculdade Católica, convidando para um curso bíblico, na Igreja Betesda, né, com evangélicos, católicos, espíritas. Nos meus cursos de extensão sempre tem muitas pessoas que são evangélicos, são espíritas e funcionam dentro da Faculdade Católica. Então eu acho que certas barreiras, elas são quebradas pelo testemunho mesmo, de ver que é possível, né? Agora, eu não faço esforço para convencer um católico ou um espírita a praticar esse diálogo, não. Eu simplesmente faço, e se a pessoa quiser seguir o exemplo, ela vai ser muito feliz, porque isso traz muita felicidade. Uma felicidade que é maior do que qualquer aborrecimento que também vem disso, né? Agora, o que eu quero dizer é que não é só uma diminuição do preconceito, é mais um aprendizado mesmo. Por exemplo, várias vezes na minha aula, eu pergunto assim, por exemplo, diga aí uma coisa que você aprendeu com os espíritas. Eu digo, olha, uma das coisas que eu não sabia nada que eu aprendi com os espíritas, esses mecanismos que Deus utiliza para se comunicar com o ser humano, que eles chamam a questão da mediunidade, esses mecanismos cerebrais, essas coisas que estão em nós como ser humano, que Deus nos colocou lá. Quem estuda isso é eles. Outra coisa, esse magnetismo das mãos, todos esses pontos que tem no nosso corpo, que são pontos de energia, e como é que nós podemos concentrar energias ou dispersar energias quando as pessoas precisam. Então, eu não sabia nada dessas coisas, aprendi com os espíritos. E outras coisas mais, eu estou lembrando dessa, né? E com os evangélicos, aprendi muito o valor da graça. Da graça de Deus, da gratuidade de Deus, que às vezes, tanto o espírito quanto o católico, ele é muito falar no mérito,
né? O bom mérito e o péssimo mérito. Quer dizer, o mérito que é de eu mereço esse sofrimento e o outro eu mereço mereço isso, eu mereço um bom emprego, mereço sei o quê. Então, foi o Evangelho que me despertou até para um estudo na Carta aos Efésios, que Paulo diz que as nossas boas obras que nós fazemos, elas foram planejadas por Jesus antes da nossa existência, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa boa. Então, quando a gente acha que tem mérito porque faz a sopa, faz isso, faz aquilo, ou porque faz muita oração, essas coisas já são dons. Quem me abriu a cabeça para isso foi um evangélico, né? Então... Quero sumir um pouquinho aí, né? Mesmo porque, só aí um minutinho, muitas vezes, só de você ter a vida, já é de graça, né? Você não teve um mérito anterior à sua existência, né? Na encarnação passada, você arranjou um jeito de hoje está Deus te fazer viver, não. Você começou a viver, isso já é uma graça, né? Então, às vezes as pessoas acham, né, que eu mantenho esse diálogo para romper os preconceitos. Mas acontece que o preconceito não é uma coisa que vem da religião. O preconceito vem da educação que a família dá às suas crianças. Então, as pessoas ensinam as crianças a serem preconceituosas. Um meninozinho agora da paróquia lá, ele chegou perto de mim e falou assim: eu já sei o que dizer para o meu coleguinha crente quando ele vier me chamar para ser crente, né? A mãe treinou, né? Então, aí eu fiquei muito triste com isso, né? Então, quer dizer que ele, por ele mesmo, brincaria com um colega dele que é evangélico sem nenhum problema, mas a mãe está ensinando a que ele tenha preconceito, dizendo que o menininho evangélico só tem o objetivo de levá-lo para a igreja, ele já está com a resposta decorada para dizer. Então, não é uma coisa da religião, as pessoas usam a religião para manifestar preconceito, mas a religião mesmo, ela não tem preconceito, nenhuma delas. Toda aquela questão do judaísmo, a lei mesmo de Moisés, ela não manda ter preconceito com ninguém, ela diz que é para amar ao próximo, seja ele quem for. Né? O Islã mesmo no Alcorão não tem nenhum preconceito, né? Com ninguém, não ensina nenhum preconceito para ninguém o Alcorão, e muito menos Jesus Cristo. Então, as pessoas, elas têm preconceito porque elas têm um problema de imaturidade afetiva, elas não aceitam o diferente, e elas foram ensinadas na família, não é? Então, não adianta, às vezes, a gente ficar tentando tirar o preconceito de ninguém. A pessoa tem que se convencer de que é possível, que não dá... E uma das coisas exatamente é isso, as pessoas não me veem menos católica do que antes, entende? É uma coisa que ninguém pode me acusar. Eu não sou menos católica do que ela. Eu sempre fui católica desse jeito aqui, porque foi uma coisa que eu recebi da minha família. Esse diálogo eu não tive um momento para começar. Ele foi desde sempre. Agora, como religiosa, eu estou há 25 anos como freira, esse ano está fazendo, então como freira eu faço, mas eu já fazia antes de ser freira. Quando? Não sei, as pessoas me perguntaram lá em Campo Grande, eu disse, eu não sei, porque é uma prática da minha família. A minha família sempre fez isso e a minha família sempre nos ensinou a isso. Você tinha parentes católicos e parentes protestantes, não era isso, Aile? Isso, parente católico, parentes evangélicos. Aí agora, como há um crescimento do espiritismo, eu também já tenho parentes espíritas recentes, que saíram tanto da igreja católica, da igreja evangélica. Mas no meu tempo de infância e de adolescência, eu tinha parentes de diversas igrejas evangélicas, e também pelo lado da minha mãe, e parentes de católicos, de todos os tipos de católicos pelo lado do meu pai, né? Então, você sentia mais ou menos que essa semente já estava sendo plantada ali, né? Essa ideia de união, né? De interreligiosidade, né? Nossos pais, principalmente o meu pai, né? Meu pai sempre esteve acima de doutrinas. Ele é um católico assim, bem como eu, bem mais livre do que em guerra contra outras pessoas, né? Muito parecido com as biografias do Kardec, porque ele cresceu, estudou depois no Instituto Yverdon da Suíça, né? E lá ele tinha professores católicos e professores evangélicos, e ele os admirava muito de ambos lados, e gostava de todos os professores.
E quando ele viu os conflitos que surgiram ali dentro, ele ficou muito chateado. E ele queria algo que realmente pudesse ser diferente, né? Que não gerasse esse tipo de conflito. E ele cresceu com essa ideia na cabeça. Então já era uma coisa plantada no coração dele, né? Eu acho que até por isso ele é tão enfático em dizer que o espiritismo não tinha função de proselitismo. Porque o proselitismo, ele gera um pouco disso. Você tem que vir para a minha, né? E ele fala, se você está bem como evangélico, se você está bem como católico, como judeu, continue, porque é isso, disso que você precisa. E ele fala, é disso que você precisa. Mas, se você precisa do espiritismo, venha conhecer o espiritismo e venha assim, interrelacionar uns com os outros, né? Então ele chega a colocar isso de uma forma muito clara, até na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca que ele vai ali falar das partes morais, exatamente porque é aquela que não gera conflito entre nenhuma religião. Ele tinha preocupação com isso o tempo todo. Aila, você estava falando da sua formação, e a gente sabe que o Padre Caetano tinha histórias incríveis, né? Você já contou algumas pra gente, já contou várias aí publicamente. Como era a relação dele especificamente com o diálogo interreligioso? Você presenciou algum momento disso? Como era? Eu sei que ele atendia multidões, né? Provavelmente ele não deveria perguntar a religião da pessoa, pelas histórias que você conta pra gente. Como era essa postura dele? Eu tenho certeza que nesse aspecto também deve ter te ensinado muita coisa, né? Não só não discutia, ele falava muito, ele tinha autores da preferência dele que eram protestantes, tem bastante igreja evangélica na nossa paróquia que surgiram depois dele. Ele deu terreno para elas. A Igreja Assembleia de Deus também faz parte desse movimento de regularização do lugar, não é? Que era um terreno da União, todo o bairro pertencia à Marinha. E quando foi tudo acertado com escrituras, elas receberam da mesma forma. Ele conversava normalmente com o evangélico. Uma vez ele foi, até eu me lembro que ele foi fazer um curso com uma pessoa espírita que era sobre o poder da mente. Então ele foi muito criticado. Aí eu me lembro de um dia que ele foi dar aula pra gente, aula de Bíblia. Ele falou assim: agora estão dizendo que eu sou espírita só porque eu fui fazer o curso sobre o poder da mente, tô nem aí pra eles. Ele disse desse jeito, tô nem aí, né? Aí, então, as pessoas começavam sempre a acusar o Padre Caetano de... Uns diziam que ele era alienado, que ele era um carismático alienado, outros diziam que ele era um comunista né, de esquerda, né, que o termo não ia bem. Um dizia que ele, porque foi fazer o curso sobre o poder da mente, ele tinha se tornado espírita. E assim, as pessoas o acusavam de muitas coisas que nós convivíamos com ele, sabia que ele era uma grande personalidade e tinha muita gente ao redor dele e muita gente criticando, como sempre acontece. Então, se a gente vai num hospital, em torno do profissional da saúde, do médico, da enfermeira, só tem gente doente. Então, quando a gente está perto de um santo, só tem também pessoas que são muito pecadores, né? Muito assim, cabeça fechada, muito rebeldes para a ação de Deus. Então, isso aí não me assusta, né? O padre sempre foi um exemplo. Eu acredito muito na intercessão dele, na condução dele dos caminhos da Nova Jerusalém, principalmente os meus. Então, eu vejo que é uma coisa que eu também aprendi com os espíritos, que eu me lembrei enquanto vocês falavam aí, é que um amigo espírita me disse que o espiritismo e o ser espírita é muito mais do que um movimento espírita. Eu pensei muito nisso e vi que o catolicismo é muito mais do que a Igreja Católica, que ser evangélico é muito mais do que pertencer a qualquer igreja evangélica. Então, nesse sentido, como é algo que é mais, não é? Então, do que aquilo que se vive, então, acredito que essa expressão de Kardec, de católico espírita, judeu espírita, ela tem sentido quando a gente pensa isso. Quer dizer, não é que eles deixaram de ser membros de sua própria denominação, mas é porque eles juntos estavam estudando, estavam tentando aprender, estavam tentando entender fenômenos que são típicos da natureza humana, não é? Coisas que acontecem com qualquer ser humano. Então, por exemplo, o evangélico diz que não há nenhuma comunicação com
entre as pessoas que estão aqui com as pessoas que, como diria Paulo, estão do outro lado da cortina. Mas as pessoas que são evangélicas, elas não dizem isso para o pastor, mas elas vêm dizer para mim, elas vêm dizer assim, eu não sei como agir porque eu estou vendo a minha avó que faleceu e eu digo, não, você tem que procurar o seu pastor, conversar com ele, mas não posso, porque senão você é expulso. Então, do mesmo jeito a coisa entre os católicos que dizem assim, isso não existe, mas acontece com a pessoa, e a pessoa, como ela não é esclarecida, ela vai estar no misticismo, ela vai estar, ou então ela vai confundir uma coisa esquizofrênica, ou uma grande saudade, um trauma, com um fenômeno espiritual ou paranormal. Então, não seria melhor a gente parar de negar as coisas, tentar entender, estudar junto, estudar com quem já está estudando, ver como é possível isso, quais são os mecanismos que estão em nós, no nosso corpo, na nossa mente, para a gente tentar entender. Se alguém me procura, o que é que eu digo? Eu digo simplesmente que não existe, né? Então, e adianta dizer que não está acontecendo quando está contra fatos, argumentos. Então, como entender esse fato? Como saber o critério? Qual é o critério para discernir uma verdadeira experiência espiritual de uma experiência esquizofrênica ou de um trauma, né? Então eu acho que é dialogando que a gente aprende uns com os outros, e aí a gente não deixa de ser aquilo que a gente é, mas a gente tem que aprender juntos. Eu penso assim, quem tem que aprender junto. Então não tem um preconceito por nada que a doutrina espírita diga. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não concordo, mas preconceito eu não tenho. É maravilhoso. Olha, a Ilha, ela fez um resumo muito importante no que ela está dizendo aí. Porque muitas vezes, nós estamos falando aqui com uma moça aqui, a nossa irmã Ilha, ela estuda muito a Bíblia, é uma pessoa que é dedicada a isso, ela dá aula de interpretações bíblicas, sabe das interpretações dos grandes cientistas da interpretação bíblica de hoje, e sabe inclusive das espíritas, uma boa parte já, de tanto conviver com a gente, com Haroldo Dutra Dias. O que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente se apega a uma interpretação do que está lá escrito, muitas vezes uma interpretação em cima de uma palavra praticamente inexistente, que às vezes foi um problema de tradução, às vezes, então você interpreta daquele jeito, e aí de repente a vida vai lhe trazendo evidências, como essa que ela acabou de dizer aqui, são evidências que todo mundo vai vivendo, mas porque você se apegou àquela específica interpretação, você não pode ver a evidência, você não pode enxergar a evidência, e isso é um caso, isso é uma situação séria. Isso que a Ilha fala, quantos de nós já vivemos pessoas da própria denominação religiosa, sejam espíritas, católicas ou protestantes, chegam até você e falam, porque o centro espírita, sabe, Ilha, é um lugar engraçadíssimo. Às vezes eu chegava para a pessoa estava passando por situações fenomênicas graves, difíceis mesmo, né? E eu falei, pô, você disse que vai ao psiquiatra, você vai ao psicólogo. Não, mas você tá louco se eu falar isso com o meu psicólogo? E, quer dizer, ele não pode falar com o psicólogo, ele não pode falar com o padre, ele não pode falar com o pastor. Aí pingava lá, né? Quer dizer, mas por que não pode falar? Porque vai contra, é uma evidência que vai contra algumas interpretações que estão ali já antigas, obsoletas. Isso não pressupõe. Por que Galileu Galilei fez aquela nova interpretação heliocêntrica? A igreja não acabou? Acabou, Ilha? Acabou a igreja católica depois daquilo? Não, mas no entanto, muita teoria foi pro ralo, não foi? Foi. Muita teoria foi pro ralo. E não acabou a igreja por causa daquilo. Porque isso é outro assunto, isso é outro esquema. Porque certas coisas não são o núcleo da fé, entende? Isso. Então as pessoas às vezes querem tomar uma passagem bíblica ao pé da letra, ou criticar a doutrina de outro grupo, sabe? Como se isso atingisse o núcleo da fé. Para o católico é fácil. O núcleo da fé é chamado no símbolo apostólico, que alguns chamam de credo, porque a primeira palavra em latim é credo, né? Então, crer que Deus é Pai, né? Crer que Deus enviou Jesus Cristo, crer Deus criou criou, mas não em 6 dias, né? Mas que é Deus que dá a existência de todos os seres, é isso que quer dizer criação, que nós temos que prestar conta a Deus da nossa vida, que existe vida após a morte. Então tem todos uns artigos de fé que o fato de eu estudar,
sobre certos aspectos que o espírita estuda, estudar sobre os diversos aspectos da evolução, se a evolução se deu aqui mesmo, a possibilidade de vida inteligente em outros mundos, que o espírita estuda muito. Eu não vejo como que essas coisas vão contra o fato de Deus ser criador, de Jesus ter vindo nos ajudar, de existir vida após, mas não vejo como que essas coisas podem ir contra aquilo que é núcleo da fé. Só um minutinho aí, Ila. Porque a Ila acabou de dizer aqui pra gente o credo espírita. Ela acabou de dizer aqui o que Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o padre, diz quais são os fundamentos essenciais do Espiritismo. A crença em Deus, a crença na vida após a morte, a crença nas consequências dos nossos atos, inclusive depois da morte, e na lei de amor como a promulgada por Jesus Cristo junto a nós aqui. Quer dizer, nós estamos falando alguma coisa diferente em termos de fundamento? O problema que ele dizia naquela hora do diálogo com o padre, ele dizia o seguinte: padre, mas isso são nossos fundamentos morais, nós nos apegamos nisso, e não especificamente, estou parafraseando aqui, na encarnação, na teoria tal, na influência dos espíritos na nossa vida, isso aí é nosso que nós andamos pesquisando atualmente, que a gente mergulhou para estudar, mas esses fundamentos aqui, o amor, se você já ama, se você já tem esse reconhecimento da fé cristã nessa profundidade, ele diz textualmente, você não precisa de espiritismo. Então, o que a Ila acabou de dizer, fiquei prestando atenção, ela dizendo, olha, o credo católico é esse, crer em Deus, Jesus Cristo, vida após a morte, né, consequências dos nossos atos, responsabilidade por eles. Esse ela falou o credo que Allan Kardec diz que é o credo espírita. Ele diz, nós nos unimos a todos os cultos através desses fundamentos. Passou disso para os pontos secundários, menores. Se você colocar e confundir, colocá-los como sendo ponto primordial, você vai brigar. Uma coisa também, além desse aprendizado, é o fazer coisas juntas. Então, é preciso maturidade para estarmos juntos de pessoas com doutrinas diferentes. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer não é uma questão religiosa, a intolerância não é por causa da religião, não é que a religião faça alguém intolerante. As pessoas são intolerantes e buscam religião, e os mais intolerantes buscam a religião para ser, porque a religião tem a ver com o sagrado, então ele vai transferir para Deus a intolerância que ele tem, vai matar em nome de Deus, vai ferir em nome de Deus, etc. Mas é uma questão de imaturidade afetiva, né? E uma educação familiar que não tratou essa imaturidade, até fez com que prosperasse a maturidade, né? Imaturidade. Agora, tendo a pessoa um pouco de maturidade afetiva para aceitar o diferente, o grau mais básico do diálogo interreligioso, do respeito ao outro, é fazer coisas juntas. E fazer coisas assim juntas, coisas que dependem da vida. A vida depende dessas coisas, como por exemplo, no hospital. Se tem que fazer uma cirurgia e é urgente, não dá para perguntar se a enfermeira do lado é evangélica, ou é espírita, ou é católica. Então o médico não vai querer saber dessas coisas, temos que salvar a vida, então não há tempo para ficar pensando em doutrinas. A outra coisa é esses cataclismos que as pessoas de diversos grupos religiosos se sensibilizam e fazem alguma coisa juntos. A cesta básica junto, é a questão da saúde juntos, as roupas, não é? Essas coisas todas que a gente pode fazer junto. Então, enquanto você vai trabalhar e não tem muita conversa, então já dá para fazer alguma coisa junto. Agora, isso aí é o nível mais básico, não é? De comunhão entre grupos diferentes. Depois vem a questão dos estudiosos, pessoas que têm sede do conhecimento, querem saber a verdade, não interessa de onde é que elas vêm, que a verdade vem. Quem explicar melhor esse ponto, para mim tá bom. Então, as pessoas querem, e aí essas pessoas têm geralmente um centro crítico, que se o que é a explicação da outra não ficar muito consistente, ela saberá filtrar. Então, é um ambiente por isso que é mais fácil para mim e o pastor Enésio e o Haroldo, a gente estar juntos dando palestra, porque estamos no âmbito
da pesquisa. Da busca. Da busca pelo... Sincera, né? Sincera, honesta. É uma honestidade intelectual, que se o outro tiver certo, a gente admite que o outro está certo sem nenhum problema. Então, mas aí nós não estamos mais nisso, o último nível é a amizade mesmo, e até mesmo orar juntos. Quando as pessoas oram juntas, elas estão realmente num grau de tolerância bem elevado, porque dentro do próprio grupo religioso há formas diferentes de orar. Então, se você vê no Espiritismo, tem pessoas que não gostam de uma reunião mediúnica. Então, tem pessoas que oram na terceira pessoa. Que Deus nos faça assim, né? Fica no nível dos desejos. Do mesmo jeito há no grupo evangélico e no grupo católico. E outras pessoas, elas se dirigem a Deus mesmo de coração, enquanto elas fazem a sua prece, tem não sei quantos chorando, não é? Então, dentro do próprio grupo se ora diferente, imagina dentro de grupo diferente, a partir de grupo diferente, aí que se ora diferente. Quando as pessoas juntas, elas oram, elas realmente estão conectadas. E essa força que conecta é o amor. Então, é o amor. Então, como nós nos amamos, a gente não se envergonha, não se sente assim, desconfortável de juntos conversar com Deus. Porque quando a gente ainda tem um ranço com o outro, então a gente não se sente confortável de juntos falar com Deus, que a nossa consciência nos atrapalha nessa hora, não é? Então, é por isso que eu tenho procurado não demonstrar coisas só no âmbito nem do fazer. Eu tenho trabalhado com espíritos e evangélicos. Esse projeto do Japão é um exemplo disso, né? Que nós oramos juntos, nós planejamos tudo junto e nós levamos isso à frente, estamos levando isso à frente juntos. Então não é uma coisa que seja... Quando as pessoas dizem assim, o projeto da Imaíla, não é meu. Então, nossa equipe de planejar, coisas que nós íamos fazer, é uma equipe que pessoas estão no Brasil, tem a Bel, que é católica, eu que sou católica, Candice, que é espírita, não é? Tem Beth e Carlos, que são espíritas. Lá no Japão, tem pessoas que são espíritas. Então, olha, é uma reunião de planejamento que não tem um coordenador, não tem coordenador, mas a gente juntos fica... tentando perceber qual é a orientação de Deus para isso, e não só, são de credos diferentes, são credos diferentes e lugares diferentes, porque uns estão no Japão, outros estão no Brasil. Fazer só um parênteses, que eu achei muito importante isso, mais uma vez, que ele está falando. Ele está falando realmente de cadeira, viu, gente? Uma preocupação que estava numa mensagem aqui, que eu tinha falado a respeito dela no início da nossa reuniãozinha de hoje, uma mensagem do livro... Contos desta e da outra vida, psicografado por Franciscano Xavier, do espírito Humberto de Campos, chamado Religiões Irmanadas. A preocupação de um espírito, que estava até assim meio brejeiro, era exatamente a preocupação de que quando começássemos a querer irmanar as religiões, já começássemos a querer fazer isso em níveis institucionais. Só dar uma olhadinha o que ele fala aqui, que o Espírito fala assim, ó. Os Espíritas falam aqui: comentávamos a convivência de se emanarem as religiões em favor da concórdia no mundo, quando meu amigo Tertuliano da Cunha, desencarnado no Pará, falou entre brejeiro e sentencioso. Ele disse: gente, é necessário pensar nisso com precaução. Ideia religiosa é degrau da verdade e o discernimento varia de cabeça para cabeça. Exaltam vocês a excelência de larga iniciativa em que os múltiplos templos sejam convocados à integração num plano único de atividade. Não é isso, viu, gente? O diálogo interreligioso não é isso. Entretanto, não será muito cedo para semelhante cometimento. Ele conta uma lenda amazônica de que a onça resolveu reunir todos os animais para ter o mesmo culto, o mesmo jeito. E no final era uma grande armadilha. A onça e as cobras fizeram um pasto. No final da mensagem, para que não seja muito longo, né, ele diz o seguinte: a união de todos os credos é meta divina para o divino futuro, mas por enquanto a Terra ainda está fascinada pelo critério da maioria. Como vemos, é possível trabalhar pela conciliação dos religiosos de todas as procedências. No entanto, segundo notamos, será preciso enfrentar a onça e os amigos da onça. Onde o melhor caminho para a melhor solução?
Então eu acho que um dos melhores caminhos é fazer dessa forma espontânea que a irmã tem feito. Arregimentando pessoas que espontaneamente amam essa ideia, que vão fazendo no entorno dela, né, e no entorno de outros interessados, porque se você começar a querer, então vamos fazer um movimento institucional ecumênico, não funciona. É isso aqui que vai acontecer. Porque o que aconteceu com os animais? Quando a cerimônia ia meio caminho, com as raposas servindo de locutoras para entreter os ouvintes lá na floresta, as serpentes deitaram silvos estranhos sobre os crentes pacatos. As aranhas teceram escura teia nos orifícios do antro, embaçando o ambiente. Os abutres entupiram a porta de saída, e a onça cruel avançou sobre as presas desprevenidas, transformando a reunião em pavoroso repasto. E os bichos que sobraram foram escravizados na sombra para banquete oportuno. Quer dizer, aquela questão de você querer, na hora que você começa a fazer uma coisa de larga escala, você já começa a chamar a atenção dos abutres. Você já começa a atrair pessoas com interesses menos bons para aquela instituição, e aí fica muito difícil de você manter a essência, né, Aila? A pergunta que eu queria fazer é que a senhora começou a falar sobre o projeto que está evangelizando o Japão. E é um país de cultura diferente, completamente diferente, e que não tem, pelo menos no meu conhecimento, uma tradição religiosa cristã. Como é que está sendo esse trabalho de entrar num país com uma tradição religiosa tão diferente? Nós nomeamos o projeto não de evangelização, mas de colaboração com a divulgação do evangelho no Japão, colaborando com quem já está lá, não é? Então, muitos brasileiros e também dos nossos vizinhos aqui, dos países de língua espanhola, foram ao Japão para trabalhar nas fábricas, né? Então, essas pessoas, elas foram, às vezes já faz alguns anos, mas elas se fecharam em núcleos, né? Brasileiros morando sempre perto. As empresas têm quem faça o trabalho de interpretação dos idiomas, tem os intérpretes, eles não se preocuparam em aprender japonês, né? Então eles ficaram muito em gueto, e aí tanto existe poucas pessoas na igreja católica quanto nas igrejas evangélicas, quando há muita gente nas igrejas por causa mais do misticismo, e não porque o misticismo o oriental gosta muito, né? Então mais por coisas assim, como exorcismo, alguma coisa assim, mas não permanece por muito tempo. E no âmbito do espiritismo, pelo que nós tivemos já dito por eles mesmos, né? Tinha centro espírita com 4 pessoas, com 12, o que era maior. A pessoa viaja, tem sempre na área de Japão, tem um endereço, né, do blog de centro espírita. Às vezes a pessoa viaja bastante para chegar a um centro espírita, não é em toda cidade que tem, é bem distante até. Então as pessoas trabalham na fábrica, elas trabalham 14 horas, geralmente, né? Por dia. E então, quando ela tem que viajar bastante no dia de descanso para ir a um centro espírita ou a uma igreja. É muito dificultoso, né? Então, também tinha centro espírita que tinha sido desativado, tinha centro espírita que não tinha quem desse palestra. A Candice está ajudando algumas pessoas a estudar a mediunidade, porque eles nem sequer tinham esse conhecimento, e eram centros espíritas antigos até. E, geralmente o centro espírita se reunia para fazer o evangelho, não é? Com aquilo que se pode fazer na família, no lar, e ia para o centro espírita para fazerem juntos. Então, tudo isso aí mesmo, não sabia nada disso, nada. Eu nunca tive nenhum relacionamento com o Japão, eu nunca soube nada sobre o Japão, mas um dia eu tive um sonho, né? Uma pessoa, um senhor, que na minha cabeça ele era um samurai, né? Eu não me lembro de nada que ele tenha falado, nem me lembro do som da voz dele, não me lembro de nada.
Eu acordei simplesmente com a certeza que eu tinha sonhado com um samurai e que eu deveria fazer uma palestra para o Japão. Aquilo ficou na minha cabeça, eu não sabia como é que eu ia fazer, mas eu senti que era um sonho muito forte, que não era uma coisa do meu subconsciente, porque eu não tenho nada que eu tenha sonhado a respeito do Japão, né? Então, para diminuir a história, em abril, logo depois, esse sonho ficou muito presente na minha cabeça, eu coloquei lá no Facebook, assim, quem aí é do Japão? Incrível, que apareceu muita gente, e algumas pessoas disseram assim, eu não sou, mas meu filho mora lá, a minha tia mora lá, minhas primas moram lá, e foram fazendo aproximando a partir da amizade do Facebook. Então, separei essas pessoas numa conversa, né, num chat, e nomeei Japão, e aí eu conversei com elas isso. Eu disse, olha, não sei o que fazer, mas eu só sei que eu sonhei com... Aí fui descrever a pessoa com quem eu tinha sonhado, um senhor já de certa idade, com 2 espadas, como se fosse um oriental mesmo do Japão, com algumas pessoas na penumbra, atrás das costas dele, né? Também, tipo, ajoelhados, sentados sobre os joelhos, né? Sobre os calcanhares, aliás. Então, aí eles mesmos me disseram que era um samurai mesmo, porque tinha 2 espadas, eu não sabia que samurai tinha 2 espadas, e aí fomos conversando. Então, eles mesmos escolheram, eu não tinha mais nenhuma data na minha agenda, a não ser uma data que eu deveria descansar, em julho, né? E aí, ao invés de descansar, eu achei por bem, já que as pessoas que mais se envolveram nisso estavam em Campo Grande, e lá tem uma boa transmissão, né, pela o Recanto da Prece. Então, discernimos juntos que seria lá. Então, discernimos a data e eles mesmos escolheram os temas das palestras. Então, os de lá mesmo escolheram. Então, aqui do Brasil tinha quem ajudou, né? Tem gente de Joinville, que inclusive é o Thiago. Eu não sei pronunciar nunca o sobrenome dele. Ele disse que nem ele mesmo sabe, então deixa pra lá. Thiago, ele está no Portal Saber, né? Então, o Thiago mora em Joinville, foi. A Abel, que é católica, mora em Vitória, lá no Espírito Santo, também foi, que participou o tempo todo, né? E foi também para estar presente na hora das palestras. A Beth, o Carlos e a Candice já moram lá. E foi transmitido ao vivo, com os horários do Japão, que eles escolheram os horários. As pessoas se reuniram na medida do possível, em centro espírita ou em igreja. O objetivo era fazer tudo isso juntos. E então se reuniram para assistir, não é? E interagir por um chat, que a Candice lia as perguntas e eu respondia. Então, usando a tecnologia, boa vontade, e aí o projeto continua, a gente ainda não sabe direito o que fazer, porque, como eu falei, não tem liderança, não é de igreja nenhuma, não é do espiritismo, são pessoas que são amigas, que se reuniram aqui no Brasil e no Japão, para juntas ver como é que a gente colabora para que o cristianismo deixe de ser algo nas catacumbas, não é? Que ele possa ter uma expressividade, não é fazer proselitismo, mas é como eu falei na palestra, todo ser humano precisa de consolo, precisa ouvir uma palavra, a mensagem de Jesus que consola, não é? Que diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, não é? Para curar as nossas dores, libertar os cativos e etc. Então, a palavra de Jesus faz bem para todo mundo. Então, levar essa palavra de Jesus, se interessa se eles vão ser cristãos ou não, eles têm que conhecer essa palavra, porque há muito suicídio. O problema principal do Japão é o suicídio, ele é cotidiano, é em grande número, porque as pessoas ficam vazias, as pessoas não têm sentido na vida para elas viver, elas têm medo de viver. A morte aparece como uma sedução, como uma coisa mais viável naquele momento, né? Então, se já tivesse a mensagem de Jesus, elas não teriam, chegariam a esse ponto da depressão, porque aí elas teriam um sentido na vida, não é? Então, se a pessoa está deprimida e não vê um sentido na vida, ela acaba dando fim à própria vida. Então, eu estou muito empenhada nisso. Por enquanto, nós estamos orientando. Fizemos como Paulo, né? Jogamos a mensagem e agora estamos
tentando ver se as pessoas amadurecem, que questões elas têm, que dificuldades elas têm, né? Então, uma pessoa, Sônia assume que casou-se com... Agora ela está divorciada, mas o ex-esposo dela, que conhecia muito bem o francês e é japonês, ele conhecia muito bem o francês, e então ele traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo para o Nihongo, o japonês, né? Então, já para o ambiente espírita já dá para ter alguma coisa. O demais, muito difícil, porque os principais espíritas são brasileiros e as obras todas estão em português. E então não dá para dar de presente para ninguém, né? É isso que eles reclamam. Estou apenas dizendo aquilo que eles são muito abertos. Eles realmente contaram todas as suas dores, todas as suas dificuldades. Eu me sinto responsável. Olha, como se fossem ovelhas sem pastor, assim. Acho que o coração de Jesus está bastante empenhado nessa divulgação da mensagem do Evangelho lá no Japão. É inspirador para nós também, Aila. Às vezes nós recebemos alguns e-mails, algumas mensagens de pessoas de outro país e comentando conosco que, poxa, aqui não há centro espírita ou qualquer outro tipo de denominação religiosa que ele se afinize. Pessoas da Europa, que a Europa hoje está passando por uma situação meio complicada. As pessoas que são mais espiritualizadas estão em ilhas e não há como fugir disso. E quando nós percebemos e sentimos que a internet está auxiliando essas pessoas que nos dizem, poxa vida, que maravilha, gostaria que essas mensagens estivessem aí traduzidas para que eu pudesse passar para outras pessoas, como você acabou de falar. E aí eu vou rogar agora, eu que sou o pedidor oficial do Portal Saber, estou rogando a você que sabe japonês, que sabe inglês, que sabe espanhol, francês e quem sabe Esperanto, não é mesmo? Nós estamos precisando do seu trabalho. Seja para traduzir obras escritas como essas que a nossa amiga falou agora, ou seja, até mesmo para legendar as palavras que nós estamos colocando aqui, porque elas precisam chegar a outras pessoas. Há uma necessidade muito grande que essas outras pessoas recebam e entendam essas características todas. Então nós rogamos, né, com esse petitório, que é muito característico, eu sempre peço aí, tarefeiros, por favor, estamos aí. E eu falo, tem irmãos nossos aqui da América do Sul pedindo para que o material do portal seja traduzido em espanhol. E eu acredito que você, irmã, também tem essas mesmas dificuldades, essas mesmas solicitações em seu trabalho. Não é mesmo? Tenho sim, tem muita coisa que é colocada no YouTube e as pessoas dizem assim, seria tão bom se tivesse legenda. O Luiz Sérgio Marota já fez legenda para uma palestra minha, que eu fiz lá em Campo Grande sobre o papel de Paulo na divulgação dos ensinamentos de Jesus, que já está com legendas em inglês. Né? Tem mais uma pronta aí, ó. A Carolina fez. Certo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente fez o melhor, não tira dinheiro de ninguém, entendeu? Ninguém precisa de... o que a gente precisa? De boa vontade, precisa de gente as pessoas que entendem da tecnologia, o pessoal de Campo Grande colocou à disposição, né? Transmitir foi uma beleza, não houve problema nenhum. E aí teve um moço que ele é dentista brasileiro, mora em Campo Grande, que foi voluntário para fazer a oração em Nihongo, né, em japonês, e também para fazer uma saudação em japonês. Fez toda a diferença, isso que ele fez antes da palestra, sabe? Que até mesmo para um nível espiritual era importante que essa assistência espiritual
pudesse ouvir aquelas palavras em japonês, sabe? Então, isso aí ajudou bastante. Eu me senti fortalecida, eu me senti inspirada. Então, eu vejo que isso aí, que já foi falado aqui sobre a tecnologia, para mim isso aí é só uma evolução daquilo que Paulo fez. Inclusive, Paulo de Tarso, nos seus escritos, né, confirmou isso. Ele me deu uma palavra lá, eu abri a Bíblia, lá no Atos dos Apóstolos, quando ele tem uma visão do Macedônio, que diz assim, praticamente o que o Samurai disse para mim: Paulo vem aqui na Macedônia nos ajudar. Então ele mudou o curso daquilo que ele estava fazendo para se dirigir à Macedônia. Então ele usava o meio mais avançado de comunicação na época, que era as cartas, as epístolas. Então nós temos agora a internet. Então você vê, 9h30 da manhã em Campo Grande, que é uma hora de diferença de Brasília, né? Então teve até que calcular isso, porque além de calcular o fuso horário Tóquio, Brasília, ainda teve que calcular também o de Campo Grande. E aí fizemos a palestra, para eles era sábado à noite, para nós era de manhã. E aí eles foram dormir e nós fomos trabalhar bastante. Foi um dia bem cheio. Para nós era noite, para eles era domingo de manhã, fazer a outra palestra, não é? Então, isso saiu tudo uma perfeição, assim, uma coisa que, para ter sido feita a primeira vez, foi impecável, assim, a qualidade do que a gente transmitiu. Né? Porque a gente só esperava um pouquinho. Eu dizia, tem pergunta? Eu dizia, não, vamos ouvir a sua resposta. Mas foi, assim, uma experiência muito gratificante. Eu sinto que eu devo avançar para águas mais profundas, mais afastadas, né? E que se deu certo com o Japão, que são 12 horas de diferença no fuso horário, pode dar certo com a Itália, pode dar certo com a Inglaterra, pode dar certo com qualquer outro, porque a Europa também, ela precisa de ajuda, né? A Europa é muito preocupante. Só sei que o padre Caetano dizia que o Brasil é o responsável pela nova evangelização mundial. Então é daqui que vai sair a nova evangelização. E ele dizia, se alguém for estudar fora do Brasil, vai e volte logo, porque é daqui do Brasil que vai sair a evangelização. Enquanto você esteja lá, você viva a sua fé, testemunha a sua fé, porque o brasileiro, ele tem um jeito de ser cristão que ninguém mais teve, que mais se aproxima da igreja primitiva, não é? Então, eu acredito muito nessa previsão, essa profecia do padre Caetano. Acho que eu não preciso ir para lugar nenhum, não sinto vontade. Claro que quem ama quer abraço, né? Então eles falam, quando é que você vem aqui? Mas eles têm uma vida muito difícil, eles não são ricos, eles não estão nadando em dinheiro como a gente pensa, e eles não têm motivo para fazer esses gastos, e nenhum de nós gastamos. A gente tinha direito a milhas e a pontos nas passagens de avião, a gente contou com amigos e a gente fez tudo sem entrar nessa questão de gastos nem de nada, não é? Então, são amigos que estão juntos. Aí, pessoas no Japão que eu amo mesmo, sem nunca ter visto, amo de coração, me sinto preocupada, oro por eles, estou sempre perguntando como é que estão, estou tentando acompanhar na medida do possível, me sinto muito vinculada a essas pessoas. Eu não entendo o Japão e nem tenho nenhuma vontade de ir ao Japão, mas me sinto como uma missionária, como os antigos missionários jesuítas, que também não foram ao Japão por causa do Japão, eles foram por causa do Evangelho, e eles tinham que ir, porque não havia como evangelizar sem ir, não é? Mas não era assim como outras pessoas que vão para fora do Brasil com o objetivo de ganhar dinheiro. O objetivo é evangelizar, né? Ajudar quem já está lá, já está lá há muito tempo tentando, não é? Eles se sentem assim, eles se sentem como se fossem desprezados pelos irmãos brasileiros que parece que os largaram lá na diáspora.
e não dão a mão. Então, quem podia saber disso? Se não fosse esse sonho, eu nunca teria ficado sabendo. Né? E o que eu digo para eles é: vocês não estão sozinhos, continua na luta aí que nós estamos juntos. Para aqueles que ficaram sensibilizados e podem nos auxiliar para os trabalhos do Portal Saber, entre em contato em contato@portalsaber.org. Mas, minha irmã, se alguém quiser trabalhar junto com você nesse trabalho, qual que é o e-mail que ele poderia te mandar para conversar? Quem for amigo do Facebook é fácil, né, também. Agora pode ser pelo e-mail ailapinheiro@bol.com.br, né? É o meu e-mail e a gente pode conversar. A gente fez uma conversa, um chat no Facebook para isso, né? Que a gente está desde abril juntos. E sempre que alguém quer colaborar, seja de qualquer forma, fazer parte, perguntar o que o Tiago fazia. O Tiago é seu amigo. E é exatamente, isso é importante. Ele deu maior força, inclusive ele foi lá, estava presente lá em Campo Grande, de Joinville para Campo Grande, porque ele é amigo, né? A função dele é ser amigo. E é muito importante para mim essa função dentro da equipe, a função de amigo. Para apoiar, para na hora que a gente quer desistir, a pessoa ter um ombro para chorar, né? Um ombro virtual, mas é importante. Então, as pessoas que querem orar, que querem traduzir, que tem contato, que tem alguém lá no Japão. Então, engraçado que as pessoas que moram no Japão, são brasileiras, moram no Japão, se conheceram através de mim. Irmã, e o samurai já reapareceu em sonho para dar mais alguma orientação? Não, graças a Deus. Não, não só porque esse tipo de sonho que eu tenho, ele é porque eu levo muito a sério. Então, foi como um sonho de ir para Nova Jerusalém, né? Então eu não vejo, eu só me via dentro de um lugar e eu sabia que tinha que ir para aquele lugar. E eu levo isso tão a sério que pode deixar só nisso mesmo, que daí para frente a coisa continua. Agora, o pessoal que lida com a mediunidade, né, a Candice, que ela deu assistência a muitos, como é que você diz, desencarnados, né, lá no Centro Espírita de Campo Grande. E então, isso aí tudo foi só com ela mesmo, porque é uma história longa. Acho que um dia vocês têm que trazer a Candice para falar sobre isso. Então, um trabalho que aconteceu no nível espiritual, enquanto estava acontecendo um trabalho no nível material, no plano físico, como vocês dizem. Eu estou sabendo de coisa, estou sabendo de plano físico, plano espiritual. Então, no plano espiritual, eles foram orientados, né? Coube a mim estudar, eu passei a ler muito sobre a cultura, sobre como tinha sido a evangelização, como que foi a ação do Francisco Xavier, São Francisco Xavier, né? A Sônia Sumi falou que o Chico Xavier de vocês, né? O Chico aqui, mineiro, eu também tinha dito várias vezes para ela que o Japão deveria ser evangelizado, né? Porque ela morava lá, então que ele tinha se interessado. E aí teve toda essa parte que a Candice recebeu de orientação, né? A Beth recebeu vários desenhos mediúnicos que já estava recebendo antes do samurai vir para o meu sonho, e que ninguém entendia, mas aí foi colocado assim, dava uma história em quadrões, né? Porque os desenhos são grandes, né? Então conta uma história, e essas pessoas lá não sabiam nada sobre esse negócio do Japão, nada, né? Então foi a Candice e nem contaram para que não influenciasse, né? Então foi a Candice e a Beth que discerniram essas coisas lá, porque elas é que lidam com isso, né? Eu não entendo. Então isso aí foi com elas. E hoje vocês sabem quantificar o alcance, quantas pessoas estão sendo contactadas? Olha, a rede? Qualquer, olha, no dia tinha, enquanto eu estava fazendo as palestras, não só o pessoal do Japão, mas muita gente da Europa estava conectada. Agora, os grupos se reuniram para assistir juntos, né? Então,
tinha vários grupos, mas eles são pessoas, e foram principalmente brasileiros, né? Mas eles tiveram um alento e também para saber que podem ajudar os próprios japoneses o que é mais importante que eu acho foi que foram reativados alguns estudos que não tinham sido. E nós mandamos bastante coisa, né? Peguei os DVDs que eu tenho e passei tudo transferidos para ele. Só um momento, eu quero fazer uma propaganda desses DVDs da Ilha, que são espetaculares, viu? Eu sou colecionador dos DVDs dela de carteirinha. Sempre mando e-mails lá e as irmãs, companheiras, que eu agradeço muito, estão me enviando os DVDs. Então, aquele que desejar adquirir esses DVDs, entra no site da Nova Jerusalém. Qual que é o site certinho? O melhor é um e-mail, irmãs, sem o tio, né? @novajerusalém@gmail.com. É o melhor que tem. Aí lá recebe as instruções, não é? Maravilha. Não deixe de obter informações. Solicite aí a relação de temas, que são temas variados. E realmente são maravilhosos os temas. Laíla, eu assisti um dia a palestra e eu vi que eles participaram ao vivo, não foi? Foi. Isso para eles deve ter sido muito importante, né? Eu achei muito interessante. Participaram ao vivo, fizeram questões, tudo. Eu tô com um texto aqui do A Caminho da Luz ainda, que eu achei muito interessante. Só um minutinho, gente. Esse texto fala sobre a China atual, só que essa China atual é de 1938, né, quando o livro foi psicografado por Chico Xavier. E o Emmanuel diz o seguinte, é o Emmanuel que escreve nesse livro e diz o seguinte: a falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. Aí depois ele diz o seguinte: a China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua longa e penosa caminhada. Aí depois ele diz: destas palavras não há de inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, estava lá atrás, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais. Usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas. Mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. Foi o que nós estamos vendo aí. O Japão deu aquele boom, chegou a ser ali par e passo com os Estados Unidos na década de 80, vocês lembram disso? A segunda potência econômica mundial, e depois veio o amolecer, né, ali, ó, amolece as fibras da desesperação. Os jovens japoneses começaram a ficar muito fúteis. Eu sei que eu dou aula para japoneses, às vezes eles falam: olha, jovem hoje no Japão, eles são muito fúteis muitas vezes, não tem mais aquela vontade de estudar, de crescer, né? Porque o excesso de conforto amolece o caráter. Nós sabemos disso, frase do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pessoa com muita facilidade vai amolecendo o caráter, e a China começou a crescer, né? Claro, não estamos entrando no mérito da questão de como ela cresceu, a questão do escravagismo, nada disso. Mas eu achei interessante a questão do Japão aqui, que depois desse momento, todas as vitórias, na verdade, a vitória do conforto, da excelência, voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. E de repente nossa irmã pode estar tendo intuída para aproveitar este momento em que aquela nação chegou ao topo
e o suicídio começou a encampar. Por falta de quê? Da reflexão, o raciocínio, a cultura, a inteligência e o amor desse Cristo. E como Jesus nos fala, né, nenhum das suas ovelhas se perderá, então tem esse consolo. Agora, irmã, eu vou te pedir, muitos de nós conhecemos a história do Padre Caetano pelo Pode Ser, né, lá do portal Ser, com o Haroldo e a turma lá. Mas acredito que possa haver alguns que ainda não conhecem quem é esse grande homem. Você pode fazer para a gente uma pequena biografia dele? Tá. O Padre Caetano, ele se chamava Guitan e nasceu na Bélgica, em Oval. Era filho de uma condessa e por causa das guerras, principalmente a nobreza, passou por muitas dificuldades, né? Então, ele sendo de família real, ele não pôde não ir para a guerra, ele teve que ir. Que era o grande desgosto dele, era ter ido para a guerra. E quando ele chegou das lutas lá, ele entrou num mosteiro, num antigo mosteiro em Oval, Nossa Senhora, que é chamado Mosteiro Notre Dame do Oval. Então, é um mosteiro em honra a Maria Santíssima. E lá ele ficou vivendo uma vida de penitência, de silêncio. Esse mosteiro é muito assim, rigoroso, ele é de 1200 e pouco. Então, ele é um mosteiro rigoroso, mas ele queria isso, não é? Esse estilo de vida. Então, em parte, por causa de tudo que ele viu na guerra, não é? Então, ele, lá no mosteiro, se estudava muito a Bíblia. O padre que era responsável pelo estudo da Bíblia estava ficando muito velhinho. Então, mandaram o Padre Caetano para estudar em Roma, para substituir esse padre que ensinava a Bíblia, visto que o Padre Caetano demonstrava ser aquele que mais era dedicado, né? Eles viram que ele amava muito, né, a estudar a Bíblia. E então ele foi para Roma para estudar, mas quando ele chegou lá, era uma época de mudanças. Foi a época anterior ao concílio, chamado Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi de 1962 a 65. E antes do concílio, a Europa toda pedia renovação, pedia evangelização, pedia que tirasse o latim das missas, pedia que os padres tirassem a batina e fossem para o meio do povo trabalhar, ficar junto com o povo. Então, era um momento de renovação da igreja que culminou no concílio. Então, o Padre Caetano estava muito tempo no mosteiro e não sabia dessas coisas assim. Quando ele chegou lá, ele ficou encantado com aquilo, né? Então, ele fez os cursos de Bíblia que ele tinha que fazer e aí ele voltou para o mosteiro cheio dessas ideias de renovação. Para ele, os monges deveriam sair todos do mosteiro, largar a vida de penitência e evangelizar, que era mais importante do que ficar fazendo penitência. Mas ele não foi aceito, porque era uma mudança muito brusca no mosteiro. Então, como ele lutou por vários anos, não conseguiu, então ele fez a opção por fazer um retiro sobre o que ele iria fazer na vida dele. E no retiro, ele meditou muito sobre a carta aos Gálatas. A Jerusalém, ela é nossa mãe e ela é livre, não é? Então ele achou que isso era um chamado para a libertação das amarras de séculos de medievalismo na igreja. E abertura para a ciência, abertura para muita coisa, né? Então, ele discerniu vir para o Brasil. Veio para o Brasil sem saber direito para onde vir. Ele veio para o mosteiro beneditino lá da Bahia. Ficou algum tempo lá, ensinava a Bíblia, mas não era aquilo. Ele só tinha caído no mosteiro mais moderno, mas continuava no mosteiro. Então ele pediu para fazer uma experiência no meio do povo. Resumindo a história, ele foi para o bairro mais perigoso que
que era o bairro do Pirambu. Hoje são 4 bairros, foi desmembrado em 4 bairros. Era praticamente um campo de concentração da ditadura militar, né? Então, quando os chamados retirantes fugiam da seca e chegavam na capital, eles eram levados para lá e eles não podiam sair de lá para não ter mendigos na cidade. Então, criou uma revolta, era o porão do Nordeste era lá. E aquilo não podia ficar muito tempo sem explodir em violência, né? Então se tornou uma favela extremamente violenta, a segunda maior da América Latina, perdendo somente para uma favela no Rio de Janeiro na época, né? Então ele assumiu esse bairro com amor e com dedicação, com oração. Esse bairro hoje é um bom bairro para morar, um bairro normal como qualquer outro, que tem tem violência, porque em qualquer lugar tem, mas a gente se livra para tirar o estigma de que é um bairro violento, né? Então uma pessoa que abandonou toda uma vida de riqueza, títulos de honra, e como dizia o pessoal lá quando ele chegou, ele parecia realmente um príncipe. Tinha uma nobreza, uma postura diferente daqueles pobres vindo do interior, né? Então, ele tinha dons, era uma pessoa muito, muito normal mesmo, assim, que ia na casa dos paroquianos para tomar café, para visitar, mas pro fim da vida foi que ele se dedicou mais aos estudos. Mas ele adotou muitas crianças, ao todo foram 54 crianças que têm o sobrenome dele, mas que hoje são adultos. Então, ele chegou a conhecer, eles chamavam de pai, fazia questão que eu chamassem de pai, e os netos chamavam de vô, né? Então já tem netos jovens, assim, com 20 anos, até dos primeiros filhos, né? E ele investiu muito na infância, achava que o bairro ia mudar quando tivéssemos novos adultos vindo de um ambiente que não era a violência, que tivessem recebido amor, né? Então ele nunca chegou a ver o bairro na tranquilidade que está, ele apenas semeou, que nós somos nós que estamos usufruindo. Ele chegou a ver o bairro um pouco melhor, mas não do jeito que está. E ele tinha muitos dons, assim, de cura, principalmente, né? Nunca fez alarde, nunca foi uma celebridade. As pessoas contavam umas para as outras, vinha gente de muito longe e eram curados. Então quando alguém dizia que tinha sido curado por ele disse: Jesus é bom. E aquilo cortava a conversa. E ele tinha assim uma presença assim muito forte, que se a pessoa quisesse assim idolatrá-lo, não conseguia, porque ele tinha assim uma presença moral, né? E também outra coisa que ele tinha era que quando ele tinha as ideias dele sempre grandiosas, né? Ele motivava qualquer pessoa a apostar tudo naquela ideia. Então eu dizia assim: isso aí que o senhor falou, daqui a 300 anos a gente consegue fazer, não é? E aí ele dizia assim: bom, tudo bem se for em 300 anos, mas se você puder fazer em menos de 300 anos, eu vou ficar mais feliz ainda. Ele nunca desistia, pensava grande, né? E realmente hoje, em parte do que a gente vive, a gente deve a essas ideias grandiosas dele. Então ele tinha um sonho de que a Bíblia fosse estudada por pessoas diferentes. Ele falava a dona de casa, a criança, o operário, o médico, o advogado, o rico, o pobre, o religioso, o padre, tem que estar na mesma mesa estudando a Bíblia, não é? Então agora a gente só diz a pessoa da outra religião também. Então, para ele, o estudo bíblico verdadeiro é esse que se faz na pluralidade das opiniões e dos credos, né? E das idades, e do nível de conhecimento, porque ele diz que doutor em Bíblia, e muitas vezes aquelas mulheres sofridas que perdiam os filhos para os traficantes, ou que eram os filhos mortos pelos traficantes, eram essas senhoras que ensinavam a Bíblia para ele. Então, eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Muito mesmo. Aquela pessoa mais simples, às vezes, é que ensina a Bíblia para a gente. Eu tive várias experiências também nesse sentido. E as pessoas
no seu momento, no seu nível de evolução de maturidade, ela tem algo a dizer e que o outro também tem. Então, algumas pessoas são mais avançadas intelectualmente e outras moralmente. E às vezes a que é mais evoluída moralmente é a pessoa mais pobre, a pessoa que quer ser semi-analfabeto. Né? Então, isso tudo ajuda a fazer um bom estudo bíblico, né? Quando cada um diz o que entendeu. Era o sonho dele, isso. Interessante o que a senhora falou, porque mostra claramente que a fonte de todo mal é a ignorância mesmo, né? Quando as pessoas ficam um pouco mais instruídas, isso não tem relação também com anos em faculdade, nem escola, nem nada, né? Mas uma instrução na essência da fé cristã, e quando ele se aproxima disso, seja qual for a via, né, as pessoas vão percebendo que as diferenças vão desaparecendo, né? Então, a partir do momento que a pessoa fica mais dentro, né, do conhecimento da fé cristã, ela desconhece que ela é diferente do outro e ela se torna um igual. E isso, o amor faz esse link de uma maneira verdadeira. E o que a gente vê que você disse muito bem, é que, na verdade, é o preconceito que é ensinado, às vezes, para a criança, né? Às vezes, as crianças de outros credos brincariam no mesmo parque com a maior facilidade, e é o adulto que, às vezes, ensina aquela criança a ser racista, a ser preconceituosa, e isso separa as pessoas. E maturidade afetiva, igual ela falou, né? Eu acho que esse momento que a Ilha está vivendo, eu achei muito interessante, e isso que ela falou do Guetan também, muito interessante, como essas grandes personalidades, porque isso é para que você que está escutando aí do outro lado, na linha, vamos dizer assim, né, entender que essa busca é uma busca que envolve, como disse a Ilha, um pouquinho de maturidade afetiva, você não considerar somente os seus, da sua agremiação, as pessoas da sua família são as mais especiais do mundo, no sentido de que existe gente como de uma pessoa analfabeta pode te dar, uma pessoa muito pobre analfabeta pode te dar lições morais incríveis de Bíblia. Quer dizer, essa mentalidade é uma mentalidade genuinamente cristã. E nós nos denominamos aqui cristãos, tanto nós espíritas quanto a Ilha, não é porque nós escolhemos alguém para ser bairrista, não. Que isso fique bem claro. É porque nós buscamos uma essência universal do entendimento das leis de Deus, e Jesus Cristo para nós até agora foi quem mais representou isso de forma essencial, materializada. Essa essência dessa pluralidade, do amar a todos indistintamente como eu vos amei, a gente encontra isso em Cristo. Se você buscar alguém aí outro, você pode me falar, nos fale. Nós estamos aqui abertos, mas até hoje encontramos isso em Cristo. Allan Kardec encontrou isso em Cristo. Os espíritos que por ele se manifestaram falaram, pergunta 625, ó, o maior ícone a ser copiado e seguido aqui, Cristo, né? E você pode olhar, estudar e ver que isso é uma evidência. Né? Essa que é a questão. Por isso que há esse interesse da gente falar de Cristo para a humanidade. Porque isso não é imposição de dogmas. Isso é simplesmente uma sugestão de fraternidade. Sugestão de amor. Vamos nos amar mais. Vamos tentar nos compreender e nos aceitar. Quem fala assim, mesmo não colocando a palavra Cristo lá, cristão. Não é? E lembrando da questão do Japão, achei mais uma coisinha legal aqui, ele. Mais uma vez do Emmanuel, no A Caminho da Luz. Ele não está falando exatamente do Japão, ele está falando da China e do Japão, porque nessa época que ele escreveu, o Japão estava dominando a China. Estava realmente massacrando a China. E ele fala o seguinte: é verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá, de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades. E um novo dia raiará para a grande nação que se tornou um símbolo
de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele, falando com letra maiúscula, de Jesus, que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Isso falando do ataque, Isso é Emmanuel. Mas, que você vê, já está no plano, Eila? Está dentro do projeto. Maravilha. E com essas palavras de Emmanuel, vamos encerrar, e já com o coração cheio de saudades. Sugiro a quem tenha gostado desse episódio, ouça o episódio Pode Saber número 5. Nós temos 2 episódios, número 5, o A e o B, que foi feito também com a nossa querida irmã Aila. Então, não deixe de escutá-los. Esse é o nosso convite. O nosso convite é que todos nos auxiliem a auxiliar. Então, novamente, se você tem habilidades de línguas ou deseja fazer o trabalho junto com a Aila, junte-se a nós. Um grande abraço e desejo a todos que Jesus fique no coração de cada um.